Hoje nós vamos falar sobre Levítico, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Levítico, capítulo 18. Basicamente, esse capítulo vai apresentar relações ilícitas, tipos de relações que Deus abomina. Mas, para a gente poder entender qual é o problema disso, a gente vai ler alguns versículos e depois eu vou apresentar quais são essas relações ilícitas. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 15. Diz assim: O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando. Não andem segundo os estatutos destes povos. Cumpram os meus juízos e guardem os meus estatutos, para andarem neles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumpre, por eles viverá. Eu sou o Senhor. A gente já falou que a lei mosaica, ela vai ser dividida basicamente em 3 categorias: leis civis, leis morais e leis cerimoniais. E eu também já falei aqui que as leis cerimoniais são cumpridas em Cristo, então a sua prática direta não nos é mais exigido, porque Cristo ele ofereceu todos os sacrifícios. As leis civis, nós estamos subjugados às leis civis das nossas respectivas nações, quem estiver ouvindo, e as leis morais permanecem como estão. Só que eu também falei que todos os princípios éticos, morais e espirituais apresentados por essas 3 categorias de leis, né, as leis civis, as leis cerimoniais e as leis morais, essas permanecem. Esses princípios vão permanecer. Né? A gente viu lei, por exemplo, sobre boi. Né? A gente não necessariamente, se você não tiver um boi em casa, então você não tem como você cumprir a lei, vamos dizer dessa forma. Mas o princípio, né, que a gente viu ali de questão do seu animal, do animal do seu inimigo, né, cair no buraco, você ajudá-lo e tal. Isso você precisa traduzir isso para o seu contexto, né? Isso é uma coisa que não vai mudar. Aqui, Deus está dizendo exatamente isso. Olha só, vocês estão num processo de transição, né? Eu já disse que esse período aqui que a gente está lendo, Levítico, é o período que eles saíram do Egito e é o período que eles ainda vão entrar na Terra Prometida. Eles ainda estão no deserto, né? Ainda não iniciou aquela contagem de 40 anos, mas eles estão nesse processo que Deus está formando essa nação, trazendo leis e organizando essa nação. Porque, como eu disse, antes eles eram apenas escravos do Egito, né? Eles não eram organizados como uma nação. Então Deus ele está organizando, né, em todos os aspectos como essa nação que Deus está formando, que Deus chamou, que Deus escolheu, porque foi Deus que chamou Abraão e ele prometeu um filho, e lhe prometeu uma grande nação. Então quem está formando toda essa nação é o próprio Criador. Por isso, ele que está instruindo como eles devem proceder. Então, nesse texto que a gente leu, ele começa dizendo: eu sou o Senhor, ou seja, eu sou o Deus de vocês. Sou Yahvé, como algumas Bíblias vão apresentar. E diz para eles não fazerem conforme o povo do qual eles estavam saindo, que era o Egito, e nem era para eles fazerem conforme o povo que eles estavam indo, que era Canaã. Porque eles são uma nação separada, uma nação santa. E nós, isso já aplicando pra gente, nós somos uma nação santa. Nós não podemos ser iguais ao mundo. E realmente não podemos ser. O nosso comportamento precisa ser diferenciado. Mas que comportamento diferenciado é esse? Ser mais chato, ser mais isso? Não. O texto vai também nos explicar. Devemos seguir os estatutos e os juízos de Deus. O nosso critério de vida, o nosso padrão é a palavra de Deus. O que nos move, o que nos motiva, o que organiza os nossos pensamentos, o que organiza as nossas ações, o que organiza todas as coisas nas nossas vidas, precisa ser a palavra de Deus. Por isso a minha insistência, né, em gravar, e com muito esforço, todos os dias, uma mensagem de acordo com a leitura bíblica. Porque eu sei, eu acredito dessa forma, que se nós formos instruídos biblicamente, nós vamos ficar livres de um monte de problemas. Então Deus fala para eles seguirem os estatutos. Então, começa uma listagem de relações ilícitas. Como eu disse, esse capítulo, basicamente, ele só vai falar sobre isso.
A primeira listagem que ele vai apresentar são relações entre familiares que Deus proíbe. No versículo 6, e a gente vai do versículo 6 até o versículo 18. No versículo 6, ele vai dizer sobre parentes próximos. Versículo 7, mãe. Versículo 8, outras mulheres do pai. Lembrando que, nesse contexto cultural, os homens tinham outras servas que serviam também como esposa. A gente viu com Abraão, entre outros aí. Não pode ter relacionamento com a sua irmã, com os netos, com a tia, com o tio, com a nora, com a mulher do irmão. Relação entre mães e filhos, irmã da esposa. Todas essas relações são proibidas, né? Porque provavelmente os povos de qual eles estavam saindo ou qual eles estavam chegando tinham esse costume, esse hábito. Então Deus falou, não quero isso com vocês. Depois, outras coisas que Deus também proíbe, outros tipos de relações aqui, nesse primeiro momento, são relações familiares, que Deus vai proibir que tenham relacionamentos. Agora são outras situações aqui, do 19 a 21. Ele vai falar sobre não ter relações durante a menstruação. E a gente viu, né, antes, que o período menstrual da mulher é considerado impuro, então realmente não poderia haver contato. Porque tudo isso aqui tornariam eles impuros. Esses relacionamentos impuros aqui. Então esse aqui se enquadra. Não pode deitar com a mulher do próximo, né? O adultério, né? Vamos dizer assim. Então você também não pode deitar com a mulher de uma outra pessoa. Depois ele vai falar sobre dedicar os seus filhos a Moloque, né? Que era um deus da antiguidade, né? Considerado um deus de alguns povos antigos, e existia toda uma dedicação, né? Um sacrifício dos filhos. Depois ele vai falar sobre outros tipos de relacionamentos. O outro que ele vai dizer é homem se deitando com homem. O outro que ele vai falar é que não se pode, é até assim, bem estranho, mas não pode ter relações com animais. Seres humanos e animais também não pode. Ou seja, tudo que vai deturpar a natureza original que Deus falou, a gente não deve fazer. Versículo 24 ao 29, a gente vai observar Deus ele confirmando, né, essas advertências e por que ele não quer. Que, basicamente ele está concluindo o que a gente começou a falar no início desse capítulo. Versículo 24 diz assim: não se contaminem com nenhuma destas coisas, porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Ou seja, Canaã, a terra de Canaã, os moradores originais, eles eram pecadores e Deus, a Bíblia vai nos falar sobre o limite da iniquidade, né? Ou seja, Deus tem um limite para ele ver do pecado. E ele deu um tempo, então, para eles. Só que eles não se converteram. E Israel vai ficar no lugar deles. Então, por isso, Deus vai falar que vocês não podem ser como esse povo. Se eu estou tirando esse povo que está fazendo besteira, então não pode ser vocês a fazer as mesmas besteiras, né? Vocês não podem ser iguais àquele povo ali. Continua dizendo no versículo 25. A terra se contaminou, e eu os castiguei por sua iniquidade. E ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos e os meus juízos, não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque os moradores desta terra, que nela estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações, e a terra se contaminou. Então tudo que a gente viu aqui, que Deus condena, eles fizeram. E esse é o motivo deles estarem, um dos motivos, né, deles estarem saindo de lá. Que não aconteça que a terra vomite vocês também, por terem se contaminado, como vomitou o povo que nele estava antes de vocês. Todo aquele que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que cometerem serão eliminados do meu povo. A gente vê que, como é sério, né, isso que a gente viu aqui. Essas relações aqui como elas são sérias, né? Como é que isso foi, vamos dizer assim, um estopim, né, para eles, para os habitantes originais da terra de Canaã serem expulsos. E a gente precisa pensar numa coisa. A advertência de Deus aqui é justamente que eles, né, que Israel, entrando na terra, não faça as mesmas coisas, né? A gente precisa ter um cuidado muito grande na nossa vida espiritual. É que porque o fato da gente ser cristão, de estar de repente um tempo na igreja, se dedicar a Deus, isso não elimina a chance, a possibilidade da gente cair, da gente tropeçar, da gente pecar, né? A gente precisa ter isso em mente, que mesmo
Deus falando conosco, Deus nos usando, Deus fazendo, acontecendo, que a gente não caia no erro, né, e achar que a gente está alheio a tudo isso. Eu não peco mais, eu não, sou cristão há 30 anos, 50 anos, né? Tenho um cargo de liderança, tenho um cargo de importância. Não, nada disso nos garante o fato da gente permanecer firme. Permanecer firme, isso é uma tarefa para todo cristão. Todo cristão precisa buscar estar firme na presença de Deus, porque todos nós somos sujeitos às mesmas paixões. Nós somos sujeitos aos mesmos pecados. É por isso que desde o começo a gente vem falando sobre pecado. Porque se a gente tira o pecado da nossa equação e começa a achar que não, agora eu sou lavado e remido, agora não tem nada mais me pega. Pega. Pior que pega. Porque, é o que eu já falei algumas vezes aqui, a nossa natureza ainda é pecaminosa. Então a gente pode hoje estar limpo, hoje a gente pode estar limpinho, hoje a gente pode estar com a vida santa. Mas se a gente não ficar alerta, tem chance de a gente cair nos mesmos pecados de antes ou até novos. Então esse aqui é um alerta que Deus está dando a eles. Não é achar que vocês estão na terra, agora está salvo, agora está tudo bem. Só que a gente precisa entender isso, que enquanto o Filho de Deus não se manifestar e levar a sua igreja com ele, a gente ainda está sujeito a essas paixões. A gente está sujeito a entrar na terra e lá ser eliminado porque a gente simplesmente começou a fazer igual. Temos que seguir os estatutos e as ordenanças e os juízos de Deus. Amém? E esse capítulo encerra com o versículo 30, que é a maior advertência. Portanto, vocês devem guardar a obrigação que têm para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que foram praticados antes de vocês, e nem se contamine com ele. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Então, é Deus alertando aqui, né? Mas esse alerta final aqui tem mais o que dizer. Deus realmente fala, não quero que vocês se contaminem vivendo como as outras nações, outros povos. Porque eles saíram de lá por causa dos pecados. E como eu disse para hoje, a nossa regra é a Bíblia ainda. Eles não tinham a Bíblia inteira escrita nesse tempo aqui. Moisés estava escrevendo. A primeira nação, as primeiras gerações que foram realmente ver a Bíblia sendo escrita, ou ter essa informação assim, mais organizada, foi através de Moisés. Ele começou a anotar algumas coisas. Até então era muito mais cultura oral, né? Um passava para o outro. Moisés começa a registrar. E hoje nós temos acesso a todas as escrituras. De Gênesis até Apocalipse. A gente sabe como começa e como termina a história. Então nos cabe, hoje, fazer tudo conforme o Senhor nos ensinou. Levítico 19. Aqui a gente vai ver a repetição de algumas leis e mais algumas informações adicionais. Vamos ler versículo 1 até o versículo 4. Não vou ler todas essas leis aqui, porque eu acho que vai ficar um pouco extenso, mas vou ler algumas, uma parte delas, só para a gente poder conversar sobre alguns pontos aqui. Mas primeiro vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Cada um respeite a sua mãe e seu pai e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem aos ídolos, não façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor de vocês. A gente vê que esse capítulo aqui, só nesses versículos que a gente leu, a gente vai ver que ele vai repetir diversas leis. É Deus tentando lembrar o povo o tempo todo que eles precisam seguir a vontade de Deus, né? No capítulo 18, Deus encerra dizendo que é para que eles permaneçam nos caminhos de Deus. E aqui no 19, ele está justamente falando novamente algumas leis, está repetindo várias leis, que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, versículo 9. Quando você fizer a colheita da sua terra, não colha totalmente do canto,
do seu campo. Nem volte para colher as espigas caídas. Não seja rigoroso demais ao fazer a colheita da sua vinha. Nem volte para recolher as uvas que tiveram caído no chão. Deixe-as para os pobres e os estrangeiros. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Ou seja, deixe uma parte dos seus recursos, que seja possível, de alguma forma. Alguém que precisa, que tem dificuldade. Essa pessoa tem um jeito dela ser ajudada, ser abençoada. Hoje, se a gente não tiver necessariamente uma colheita, né, é até um pouco mais difícil. Mas a gente pode ajudar instituições. Hoje a gente tem instituições de caridade que a gente pode usar. Em outras palavras, se a gente fosse traduzir para hoje, eu entendo esse texto o seguinte: não gasta tudo, deixa para os pobres um pouquinho. Né? Te ganha um salarinho lá. Deixa aí pelo menos um dinheirinho para você dar quando alguém precisar. Pra dar uma ofertinha. Né? Ajudar a comprar uma cesta básica, comprar um feijão para alguém que precisa. A gente pode fazer isso. Mas não, a gente quer gastar todo o dinheiro que tem e o que não tem. Aí depois aparece um pobre e a gente não tem condição de ajudar. Percebe como é o princípio moral que está por trás que a gente precisa... Quando a gente olha para o texto, a gente precisa pensar. Depois fala que no versículo 11, não furtem, não mintam, não usem de falsidade com os outros, não façam juramentos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. E por aí vai. Vai trazendo diversas leis, vai repetindo algumas leis, vai dando algumas informações, vai falar sobre respeito ao ancião. Vai falar aqui, versículo 16, esse eu acho interessante. Não ande como mexeriqueiro no meio do seu povo, nem atente contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor. Não guarde ódio no coração, versículo 17, contra o seu próximo, mas repreenda-o, e não incorra em pecado por causa dele. E por aí vai. A gente vai vendo Deus moldando os comportamentos aqui. Deus orientando como essa nação separada, escolhida por Deus, que hoje somos nós, a igreja, somos um povo separado no meio dessa geração que a gente está hoje, separados para justamente fazer a diferença, sermos de uma forma diferente. Porque se o mundo faz de uma forma e a gente faz exatamente igual, que diferença tem? O que nos diferencia? Nada. Se o ódio é a palavra, o nosso tem que ser o amor. Se a vingança, a raiva é a palavra, o nosso tem que ser o amor, o perdão, a mansidão. Eu sei que às vezes nosso sangue esquenta, é difícil, né? Mas a gente precisa pensar nisso. Temos a pessoa do Espírito Santo hoje para nos ajudar nesse sentido. Precisa pedir que o Espírito Santo nos ajude a ser essa nação que Deus quer. Esse povo que Deus deseja que a gente seja. E o nosso exemplo de alguém que deu certo foi Cristo Jesus, nosso Senhor. Que andou aqui como um ser humano, como nós. E mesmo assim venceu todas as coisas. Ele é o nosso exemplo. Ele é o modelo correto. E o capítulo, então, vai encerrar mostrando sobre pesos e medidas justas. São só 2 versículos, eu vou ler. Versículo 35 e 36. Não cometam injustiça no juízo, nem na vara de medir, nem no peso, nem na quantidade. Tenham balanças justas, pesos justos e medidas de cereais e de líquidos que sejam justas. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, os que tirei da terra do Egito. Guardem todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos. Eu sou o Senhor. A gente vai ver essa expressão aqui por tantas vezes. A gente deve cumprir e obedecer o estatuto de Deus. E aqui ele nos manda justamente sermos pessoas justas nas coisas que a gente faz. A gente não pode ter uma balança desequilibrada. Para uma de um jeito, para outra de outro. Não, é equilibrado. E acima de tudo isso que a gente vai ter nesse capítulo 19 aqui, todas as repetições de leis, algumas leis que ele vai botando aqui, né? De todas, a gente precisa entender isso. Nós precisamos ser uma nação diferenciada. Nós precisamos ser pessoas realmente transformadas. E quem vai transformar é o Espírito Santo, através da leitura da palavra, conhecendo o que Deus quer para nossas vidas. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então precisamos crer nisso e pedir esse auxílio ao Espírito Santo, que para a gente cumprir hoje esses mandamentos, precisamos da ajuda do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Levítico capítulo 20. Aqui a gente vai ter alguns castigos por alguns pecados. Versículo 1 até o final, a gente vai ver então
sobre esses castigos. Do 1 ao 5, ele vai condenar essa entrega dos seus filhos a Moloque. A gente falou lá nas relações ilícitas. Deus vai chamar isso, de você entregar o seu filho a outro Deus, adorar outro Deus. Isso a gente vai ver bastante pra frente, falando muito sobre isso. Ele vai chamar isso de prostituição, né? A prostituição espiritual, vamos dizer assim. Que é toda vez que você tem o seu Deus e você serve a um outro Deus também. Isso é prostituição espiritual. O castigo para isso é apedrejamento. De tão sério e forte que é para Deus isso. Então Deus deseja que as pessoas sejam apedrejadas? Não. Deus deseja que as pessoas não busquem essas coisas. Porque a condenação é para que você não queira viver aquela condenação ali. Você sabe que tem uma condenação para aquilo que você faz. E é algo terrível. Que se a gente não tiver medo e receio pelo Deus que a gente está servindo, pelo menos pela punição que a gente vai sofrer. Depois, versículo 6 até o versículo 8. Consulta de necromantes ou feiticeiros. Isso aqui, necromantes são pessoas que consultam os mortos, espíritos. Né? Todos que consultam essas coisas também. O castigo é morte. Entenda uma coisa. A lei em si, do apedrejamento, dessas mortes, elas podem ter passado. Porque hoje o povo não vai apedrejar ninguém por fazer isso. Porém, a gente vai ver bem lá na frente que os feiticeiros, né, e todas essas pessoas que continuam nessas práticas, a condenação é eterna. Essa morte é eterna. Então, o princípio continua aí. Não faça essas coisas. Você pode não morrer hoje, mas certamente a morte eterna, caso não tenha arrependimento, é certa. Olha o que diz o versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. A gente viu lá atrás pecados que são passíveis de morte. Justamente esse incluía. Era sequestro, amaldiçoar os pais, violentar os pais, né? Questão de violência, né? Agredir os pais. E aqui ele está repetindo, lembrando que é morte. E diz que ele é responsável pela sua própria morte. E a gente tem esse mau hábito, né? De achar, porque tadinho, não sei o que. Não, nós somos responsáveis sim pelas nossas escolhas, pelos nossos erros e fracassos, como também pelos nossos acertos. Então nós pecamos porque nós queremos pecar. Nós queremos seguir o caminho de amaldiçoar os pais ou qualquer outro caminho errado que a gente tem aqui, porque a gente quer. Porque se a gente quiser sair dessas coisas, pedir a Deus e nos dar força, a gente consegue ficar livre disso. Depois do versículo 10 ao versículo 16, fala das relações abomináveis. O que a gente já falou lá atrás, aquelas mesmas relações lá do capítulo 18, aquelas lá. Né? Todas aquelas relações abomináveis, aqui o texto vai listar, novamente elas são passíveis de morte. E 17 ao 21, ele dá uma outra listagem de relações abomináveis que também são passíveis de morte. De como isso para Deus é terrível. Versículo 22 até o versículo 24, diz assim: guardem, portanto, todos os meus estatutos e cumpram todos os meus juízos, para que a terra para a qual eu estou levando, para nela habitar, não os vomite de lá. Não andem nos costumes dos povos que eu vou expulsar diante de vocês, porque fizeram todas essas coisas. Por isso, me aborreci deles. Mas a vocês, eu já disse que herdarão a terra deles. E eu darei a vocês herança, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor, Deus de vocês, que os separei dos outros povos. Percebe como a gente já falou esse mesmo texto várias vezes? Eu destaquei as vezes que ele apareceu. Pra gente ver como é que tudo isso aqui é Deus dando listas e listas de pecados, né? Deus dando listas e listas de castigo, Deus dando listas e listas de tudo que de certo, de errado, né? Que aconteceu com outros povos, falando para o povo de Israel não fazer, e ele sempre termina dizendo, gente, faz conforme eu ordenei, faz conforme eu disse. A gente já leu esse texto, essa mesma informação várias vezes, nesses 3 capítulos aqui, que a gente está falando hoje, pra gente ver como Deus está insistindo para o povo fazer o que é certo. Porque a gente vai ver lá na frente que eles vão cometer pecados, eles vão se desviar de Deus. A gente não pode fazer isso. Porque as consequências para eles foram terríveis. Muita humilhação, muita morte, muito problema. Porque a gente vai ver Daniel, a fidelidade de Daniel no Egito, na Babilônia e tal. É muito bom a gente ver, né, um jovem se destacando ali, né, porque eles e seus amigos decidiram servir a Deus. Só que a situação da nação como um todo é uma situação triste demais. Eu tenho certeza que se Daniel pudesse escolher
entre permanecer na sua terra e ser fiel, a ser provado lá, com certeza ele ia querer ficar na terra dele. Ninguém gosta, ninguém normalmente vai preferir o caminho, né, do problema para aprender lá na frente. A gente vai preferir aprender antes. Então, assim, não vamos entrar no caminho que infelizmente a gente vai ver Israel entrando mais para frente, da desobediência, para que lá na frente não tenha punição pra gente. Ou até Deus, pela sua graça e misericórdia, nos deu oportunidade, mas no meio de uma situação difícil. Que a gente busca o Senhor agora. No momento que as coisas estão boas, tranquilas. Que Ele seja aquele que nos orienta, não a gente esperar passar por um problema sério, esperar passar por uma situação complicada para ir, Deus, agora eu quero o seu... Não, vamos fazer antes. Para que eu vou passar por um deserto desnecessário, se eu sei o caminho? Está dado aqui. Uma questão de inteligência humana. Se Deus nos dá uma chance da gente permanecer num caminho bom, ainda que com lutas, mas Deus conduzindo, porque eu também não vou falar que fique com Deus e tudo vai dar certo. Eu tenho a certeza da provisão. Eu tenho a certeza que Deus vai te libertar de várias coisas. Mas tem situações que ainda vão acontecer de ruim. Só que em todas o Senhor vai estar no meio. É como o próprio Moisés falou. Não nos deixe sair daqui se tua presença não for conosco. Tua presença é importante pra gente. Nem a terra que importa, é a tua presença aqui. Então, assim, nessa jornada a gente vai carregar a presença de Deus. Não se carrega a presença de Deus de qualquer forma. Não se entra diante da presença de Deus de qualquer forma. Por isso é necessário a gente realmente observar com carinho as leis do nosso Senhor. Depois do 25, 26, versículos 25 e 26, vai falar sobre os animais impuros e os animais puros. E a gente encerra então o capítulo 27. Lembrando que a gente está falando sobre os castigos pelos diversos pecados, tá? E versículo 27, que encerra então esse capítulo, vai dizer: o homem ou a mulher que for necromante ou feiticeiro será morto, será apedrejado, o seu sangue cairá sobre ele. Você vê como isso é sério para Deus. Não se usa magia perante o Senhor. Nenhum tipo de força estranha pode ser usada. Porque a nossa confiança tem que ser no próprio Deus. Não faz muito sentido. É buscar outros caminhos se o caminho é Ele. Amém? Hoje a gente falou sobre diversos assuntos. E o que eu quero que fique fixado na nossa alma, no nosso coração hoje, e vou ser muito breve nessa minha conclusão, é só isso. A gente leu várias vezes esse versículo. O quanto a gente precisa ser um povo diferente. O quanto a gente precisa não ter as mesmas reações que alguém que não conhece a Deus tem. Como o nosso comportamento precisa ser diferenciado em meio a uma geração corrompida. Como o nosso agir, o nosso falar, o nosso procedimento precisa estar de acordo com o que Deus deseja para as nossas vidas. E não como aí fora se faz. Como eu disse, as leis de Deus, elas permanecem. Os princípios continuam. A gente deve sim cumprir as leis humanas, mas muito acima das leis humanas, o que nós temos que cumprir de forma integral são as leis de Deus. Óbvio, como cidadão dessa terra, nós precisamos cumprir as leis. Só abro um parênteses para dizer que, se a lei ela vai contra a lei de Deus, escolha a lei de Deus e sofra as consequências. Como Daniel fez. Mas isso a gente não vai entrar nesse mérito ainda. Né? A mensagem de hoje é essa. Cumpra tudo que Deus mandou. Os seus mandamentos, as suas ordenanças. Faça tudo. Esse é o nosso diferencial. Lembra lá atrás que Moisés falou assim, se o Senhor estiver no meio da gente, isso vai ser o diferencial nosso entre as nações? É como se Deus falasse aqui, então, tô com vocês. Só que para eu estar com vocês, vocês precisam viver uma vida santa, porque eu sou santo. Então, assim, é muito legal eu querer que Deus ande comigo e tal, querer a bênção do Senhor sobre a minha vida, isso é certo, é justo a gente pedir isso. É o nosso Criador, nosso Deus, nosso Pai. Só que também nos exige, essa presença santa exige uma vida de santidade. Não dá para eu carregar de qualquer forma essa vida, essa presença santa. Eu preciso ter uma vida que ela seja santa, longe do pecado. Amém? Essa é a reflexão que eu quero trazer hoje. Que Deus abençoe você e a sua família.
e que você possa ter uma vida santa diante de Deus, para que essa presença gloriosa tenha total liberdade de andar no meio, no meio da sua família, no seu trabalho, porque você está exalando esse bom cheiro de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.